Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Chegou a aula, finalmente, de vermos objeto. JavaScript é uma linguagem toda orientada a objeto. Estamos chegando ao final dessa trilha inicial, que é a lógica de programação com JavaScript, e vamos entender, então, o que é um objeto, para entender o que é uma linguagem de programação orientada a objeto. E aí, a partir dessa trilha, teremos outras trilhas para desenvolvimento web front-end, desenvolvimento back-end, enfim, teremos várias trilhas aqui que terão como base essa trilha de lógica de programação com JavaScript. Vamos ao objeto, então. Aqui no Visual Studio Code, eu estou trabalhando na pasta 5 variáveis compostas, ou seja, o objeto, antes de mais nada, é uma variável, ok? E é uma variável onde eu guardarei mais do que um conteúdo, portanto, uma variável composta. Criei uma página chamada 2objetos.html, já coloquei a minha tag script lá e vou trabalhar aqui com objeto literal. Tá? Nós vamos criar os objetos utilizando a forma literal de se fazer isso. Primeiro, assim como o array, eu vou criar o objeto com a palavra const, constante, e vou criar um objeto chamado alunos. E ele vai receber um objeto literal. O que seria um objeto literal? Ele é igual ao array, só que em vez de ter índices numéricos, ele terá índices nominativos, serão strings como índices. Então vamos lá, eu vou ter um índice que eu vou chamar de nome. E o seu conteúdo será Eduardo, Edu, vírgula, vou separar do outro índice, sobrenome. E eu vou colocar aqui Pretel, vírgula. Vou ter um índice que eu vou chamar de idade. E eu posso colocar um número como conteúdo, não precisa ser somente strings. Pode ser booleano? Pode ser booleano também. Vou colocar aqui curso, que ele está cursando no momento, lógica de programação com JavaScript. Está lá. E, finalmente, um dado booleano, aprovado, false. Significa que ele não foi aprovado ainda. Faltou uma vírgula na linha de cima. Vale lembrar que para o interpretador, isso tudo aqui é uma linha só. É como se fosse assim. Ok? Ele vai ficar tudo numa linha apenas. Por isso, a vírgula no final da linha, porque é a vírgula que tem quem está separando uma propriedade com seu conteúdo de outra propriedade com o seu conteúdo. Nós, programadores, escrevemos assim para facilitar a nossa vida. Então, está lá. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Eu estou criando uma variável composta com 4 índices. Esta variável se chama aluno. No índice nome, o índice é nominativo. Ela terá o conteúdo Edu. No índice sobrenome, ela terá o conteúdo Pretel. No índice curso, ela terá lógica de programação com JavaScript. E no índice aprovado, ela terá false. E no índice idade, que ficou lá na mesma linha, ela terá 19. É isso, a princípio é isso. Em vez de eu ter índices numéricos, como no array, que começaria a partir do 0, eu tenho índices nominativos. Deixa eu acertar a idade aqui.
Ah, vamos ver isso no console, então, professor? Vamos, ok? Vou dar um console log, variável alunos, e vou dar também um document_write. Vamos ver como é que ele se comporta com os nossos canais de saída até agora. Eu vou chamar a variável de aluno, não alunos, ok? Vai ser no singular. Pronto. Arrumei aqui para aluno, ok? Então eu estou pedindo um document_write, um console log para a variável aluno. Então, vamos lá, vamos ver qual é o resultado disso no browser. O document_write não serializou como ele serializa o array. O array, quando eu mando dar um document_write, ele vem e coloca todos os seus índices, todos os seus conteúdos, né? Aqui ele simplesmente me diz que é um objeto da classe object, ou seja, um objeto genérico, ok? Se eu olhar o console, F12, para olhar o console, ele vai me dizer que é um objeto, tá? E se eu clicar aqui, ele me mostra cada índice, ele me mostra em ordem alfabética, aprovado, false, curso lógica de programação, idade 19, nome do Pretel, sobrenome Pretel. É isso aí. Voltando ao Visual Studio, então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, então, que eu quero que ele... Vou deixar isso aqui, vou concatenar com um BR. E eu posso utilizar a sintaxe do array para chamar os índices, mas isso não é usual, eu estou só demonstrando, você não vai utilizar. Mas se eu colocar aqui aluno, índice, idade... Ah, e vai ser assim mesmo, professor? Como se fosse uma variável? Vamos ver, ok? Está aqui, tá? Não posso, não achei a variável idade. Variável idade não está definida. Isso aqui tem que estar entre aspas, ok? Aluno, índice, idade. É um índice nominativo. E sim, agora ele vai encontrar. Aqui está o objeto e veja que aqui ele colocou a idade, 19. Aluno, índice, idade. Não se deve usar a sintaxe de array. Quando eu estou trabalhando com índices nominativos, ele é um objeto mesmo. É que o array no JavaScript já é um objeto. Por isso que isso é permitido. Mas nós trabalharemos com a sintaxe de pontos. Dot syntax. O que é a sintaxe de pontos? Você vai utilizar o nome da variável aluno, ponto, o índice que você quer lá dentro. Isso vai ter o mesmo efeito que essa linha aqui de cima, ok? Nós vemos trabalhando com isso já faz tempo, document.write, né? Array.length, nós vimos lá array.sort. A gente já viu algumas coisas, né? Usando a sintaxe de ponto sem antes explicá-la. Isso é chamado de dot syntax e é utilizado na orientação a objeto para acessar as propriedades de um objeto, os índices de um objeto. Dot syntax. Ah, professor, em vez de índice, você usou o nome propriedades. Sim, os índices de uma variável do tipo objeto são chamadas de propriedades. É a mesma coisa fisicamente, só que em vez de você chamar de índice, você vai chamar de propriedades. São as propriedades do objeto. Nós vamos dizer que são os dados do objeto. Quem é o objeto? A variável aluno. Ela é do tipo object. A gente já viu. Então, é isso aí. Nós vamos utilizar a dot syntax. Bom, e o objeto, tá? Ele tem
as propriedades, mas ele também terá os seus métodos. O que são métodos? Funções, tá? São as ações que podem acontecer nesse objeto. Então, eu vou chegar aqui e vou dizer que ele terá métodos, tá? Que são ações Ações são o quê? Funções, já vimos bastante funções, que pertencem a esse objeto. Então, a função que eu criar aqui dentro, eu só poderei chamá-la através do objeto, ou seja, através da variável aluno. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui uma função que eu vou chamar de teste, ok? Como é que eu uso? É propriedade. Se é propriedade, eu vou ter que usar função anônima, expressão de função. Lembra, nós já vimos isso, ok? Faltou vírgula na linha de cima, porque para ele tudo isso aqui é linear. E esta, tá, variável vai fazer só um alert, ok? Eu sou o método teste. Eu sou o método teste do objeto aluno. Pronto. Como eu vou fazer para chamar o método teste? Vamos ver duas coisas. Primeiro, isso daqui é uma propriedade, como as outras propriedades aqui de cima. Ela só está amarela porque eu atribuí a ela uma função, tá? Então, se eu der um document_write teste, o que ele irá me mostrar? Nada, porque tem que ser aluno.teste. Então está aqui, se eu der um document_write, vamos ao browser e ele vai me mostrar o conteúdo dessa variável. Como eu disse, função no JavaScript é um valor, por isso que eu consigo trabalhar com expressão de função. Eu guardo esse conteúdo numa variável. Aí eu chamo essa variável seguido de parênteses para executar esse método. Então, se eu chamar somente teste, isso aqui vai retornar um erro. Por que vai retornar um erro? Ele vai dizer, olha aqui embaixo o erro, teste is not defined. Tá? Teste não está definido, porque a minha função teste, o meu método teste, está atrelado ao objeto aluno. Eu tenho que utilizar o objeto aluno para chamar o método teste. Então, agora sim, ele vai ser executado. Eu atualizo a página e vem lá, eu sou o método teste do objeto aluno e ele deu esse alert aqui, que faz parte do meu método. Ah, e como é que está o console log? Sim, ele me mostra, ok? Veja que ele mostra aqui o meu método teste, tá? E aí ele vai mostrar um monte de coisas que esse método tem. Tamanho, nome, enfim, são informações mais técnicas aí. Eu vou deixar o teste comentado, tá? Como informação. Você precisando utilizar, você descomente. Como é que eu comento uma função inteira? Ctrl, ponto e vírgula. E eu vou fazer um outro método que vai se chamar nome completo. Ok? E aí eu quero dizer nome completo, dois pontos. Precisa ser função anônima? Não, pode ser arrow function, ok? Mesma coisa, ok? E aí eu vou dizer que eu quero que ele retorne, tá? Ele vai retornar uma string, onde eu utilizarei interpolação de variável, e eu vou dizer o nome completo vou colocar entre chaves a minha variável nome, um espaço em branco e a minha variável sobrenome. E vou colocar um ponto de exclamação,
ok? Então ele vai retornar que o nome completo é nome e sobrenome, ok? Então a hora que eu chamar, né, o método nome completo, isto vai funcionar? Não, ok? Já vou pegar isso daqui e aí a gente vai fazer algumas considerações. Aluno ponto nome completo, ok? Tá? Se eu pedir só para ele dar um document write nisso, ele vai me trazer, ó lá, return o nome completo, porque a função no JavaScript é um valor, mas se eu mandar ele rodar a função, eu não vou chegar aonde eu queria chegar. O que ele está falando para mim? Nome não está definido. Nome is not defined. Ele não achou nome, nem tentou achar o sobrenome. Por quê? Variável nome, para ele, ela teria escopo local, ok? Let nome igual a Juju. Pronto, tá aqui, Juju Balangandã. Então agora ele vai achar nome, mas não vai achar sobrenome, ok? Sobrenome não está definido. Ou seja, escopo local de variável. Ele está procurando a variável nome e a variável sobrenome, let sobrenome, ok? Igual a Silva, ok? Então agora, se eu rodar, vai estar lá Juju Silva. Tá? O nome completo é Juju Silva. Mas não é isso que eu quero. Tá? Aqui ele está procurando o nome e sobrenome dentro da própria função. Eu quero que ele pegue o nome e sobrenome da variável aluno. Se eu chegar aqui e colocar aluno.nome e aluno.sobrenome, isso vai funcionar? Não sei, podemos verificar. Está aqui? Sim, o nome completo é Edu Pretel. Mas quando isso vai parar de funcionar? Se eu chegar aqui e falar que a minha variável não chama mais aluno, ela se chama aluno principal. Pronto, parou de funcionar. Não tenho mais nada aqui. O que ele está falando? Que o meu objeto aluno não está definido. Tá certo que eu estou chamando aluno aí num monte de lugar, né? Mas eu comento todos eles. Vou comentar todos eles. Ctrl, ponto e vírgula, já eu descomento. Então vou colocar aqui aluno principal, ponto nome completo, tá? E continuo com o mesmo erro, ok? Ele está falando, aluno não está definido no objeto nome completo. Então, tá? Isso deixou de funcionar. Aqui eu teria que ter aluno principal ponto nome, aluno principal ponto sobrenome. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero substituir a palavra aluno, que aqui eu teria que mudar para aluno principal, vou até mudar para você ver, principal e principal. Pronto, esta principal. Ok? Isso aqui voltou a funcionar. Eu vou vir aqui, o nome completo é Edu Pretel, não tenho nenhum erro. Ah, mas eu quero voltar aqui em cima para aluno. Eu vou ter que voltar aqui para aluno. Então, em vez de usar o nome do objeto, eu vou utilizar uma palavra que representa este objeto, ok? E essa palavra é a palavra diz, ok? Eu vou substituir aqui por diz. Diz.nome e diz.sobrenome. Se nós formos olhar lá, deve estar tudo funcionando. Não estará, ok? A hora que eu chegar aqui, o nome completo é undefined, undefined. Por que undefined, undefined? Porque aqui é um arrow function, tá? Para esses casos, quando eu utilizar a palavra diz, eu tenho que utilizar function, função anônima. Então, se eu vier aqui agora, o nome completo é Edu Pretel. Quando nós vimos função anônima e arrow function, eu falei que a diferença estaria
no uso da palavra diz, no contexto aonde ela é chamada. Eu vou me aprofundar nesse conceito numa trilha que vai se chamar JavaScript orientado a objeto. E aí nós iremos programar em JavaScript com orientação a objeto. Aqui é lógica de programação com JavaScript. Eu não tenho como me aprofundar nesse recurso. Mas se você estiver utilizando a palavra diz, obrigatoriamente você tem que trabalhar com função anônima. E veja que o diz nome não é a Juju e o diz sobrenome não é o Silva. O diz nome é o do objeto aluno principal. Ele está apontando para o objeto. Deste objeto aluno principal, a variável nome. Deste objeto aluno principal, a variável sobrenome. O diz aponta para o nome do objeto, que contém as propriedades. Então, quer dizer que agora, se eu voltar para lá e renomear aqui para aluno, isso vai funcionar perfeitamente. Se der erro agora, e dará, é porque aqui eu estou chamando aluno principal. Então, eu tenho que chamar a variável certa, que não tem como ter uma outra representação. Mas aqui eu não preciso mudar nada, porque ele está falando o quê? Deste objeto, qual objeto? Aluno, a propriedade nome. Deste objeto aluno, a propriedade sobrenome. E isso vai funcionar perfeitamente. Então eu posso vir aqui embaixo, tirar o comentário de todo mundo, só vou deixar no aluno teste mesmo, Ctrl, ponto e vírgula, pronto, tudo voltou a funcionar. Então, esse é o objeto literal, tá? Então, para finalizar, eu vou criar aqui um outro método, tá? E este método vai alterar o status da aprovação. Você deve estar se pensando, para que eu vou ter métodos assim, né? Então, eu vou criar método para alterar o status da aprovação. Então, o que ele vai fazer? Tá? Eu vou chamar o método de aprova. Aprovar. Pronto, tá lá. 2 pontos. O que ele vai receber? Uma função anônima. Não pode ser arrow function, porque, esquecemos da vírgula aqui em cima, hein, pessoas? Tá? Deixa eu ver como é que eu estou aí. Estou na frente de vocês, desculpe. Pronto, tá? Eu criei um método aprovar, tá? Atribuí a ele uma função anônima e esqueci de colocar a vírgula aqui em cima. Pronto. E esse método vai fazer o quê? Vai aprovar, ok? O meu aluno, né? Ele está aqui a princípio como aprovado igual a false. Eu vou ter que chegar aqui e mudar o aprovado igual a false para true. Então eu vou falar, olha, deste objeto, eu não preciso escrever aluno, eu tenho uma palavra que representa esse aluno. Veja que ele já trouxe todas as propriedades aqui. Diz aprovado, recebe true. E ele vai aprovar o meu aluno. E eu vou dar um return aqui. Parabéns. Você foi aprovado. Pronto, eu já tenho aqui um método para aprovar o meu aluno. Vamos testar esse método. Vou descer aqui, vou falar para ele document.write, pegar o retorno do meu método, aluno, ponto, aprovar. Veja que ele trouxe aprovado e aprovar. Eu quero o método aprovar. E eu vou utilizar o método para modificar o conteúdo da propriedade aprovado. Vamos rolar.
parabéns, você foi aprovado. A partir deste momento, se eu olhar, eu vou estar com aprovado igual a true aqui no meu objeto. Ou seja, eu aprovei o aluno, eu troquei de false para true. Então, uma introdução à orientação a objeto, uma aula longa, mas necessária. É isso aí, se você gostou desse conteúdo, dê o seu like para que outras pessoas recebam esse conteúdo. Comente, essa aula é muito importante que você me dê um feedback para eu saber como foi o seu entendimento com relação a esse conteúdo. Siga o canal, ative as notificações e até a próxima aula.